Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babaloi Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog tem textos, www.numilar-fato.com.br. Esse é um blog muito antigo, bastante antigo, com muitos textos, são dezenas e dezenas de textos por ano lá. Tem quase todos os assuntos que você procurar vai estar lá, algum texto abordando, né, de forma direta ou indireta. Recomendo que quem goste de ler, que gosta de se aprofundar, procure o meu blog, tem coisas bastante preciosas lá. Também, quem gosta de ler livros, eu tenho 3 livros na Amazon em formato Kindle, www.amazon.com.br, você vai encontrar os livros lá. Se você gosta de ler em Kindle, né, melhor ainda, tá certo? Bom, então, como eu falo para vocês, já vou começar o vídeo aqui, né, essa introdução. Então, assim, eu vou aproveitar esses vídeos, né, que eu às vezes abordo alguns assuntos específicos, eu vou falar recomendações de Fá para vocês. Já vou abordar assim, né? Como eu sempre digo, assim, o meu objetivo aqui é tornar a vida mais simples, tornar as coisas mais simples para vocês e tornar a religião mais simples para você. E é sobre isso que eu vou estar falando aqui. Vou estar falando sobre a religião ser simples, sobre o uso da religião ser simples, sobre a nossa vida ser simples, tá certo? É sobre isso que eu vou falar, sobre simplicidade, que não, né, por vocês não esquecerem da complexidade, não buscar a complexidade. Esse é o tema do vídeo, se vocês quiserem continuar vendo. Então, já falei, o tema do vídeo é esse, tá certo? Bom, e o que eu vou estar trazendo aqui são, lembra que eu falo sempre, eu não estou trazendo aqui as minhas opiniões, tá? Eu não estou trazendo aqui as minhas opiniões, poderia estar dando meus pitacos aqui e tal, não estou dando. Eu estou passando aqui são as informações que eu encontrei em Fá, o que Fá tem, tá certo? Então, é o que eu estou falando, tá certo, né? Então, hoje eu queria... então, vou trazer esse entendimento. Então, em vez de você ficar preocupado em uma consulta, você vai ter aqui, vou passar para vocês conhecimentos, né, que tem em Fá, informações de Fá genéricas que vocês podem ouvir e podem ser úteis para vocês, né? Às vezes são úteis para aquelas pessoas que tomam consulta, mas existem alguns conselhos, algumas informações, algumas coisas que Fá tem, né, dentro da sabedoria, que Deus passou para a gente registrar em Fá, que são úteis para a gente, né, não só aquelas pessoas naquela situação, mas para todo mundo. E é isso que eu vou estar trazendo em vários vídeos aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, o que eu encontrei em Fá sobre religião e vida, né? É isso. O que Fá diz é que a vida é uma coisa simples, gente. É muito simples. Não existe fórmula mágica dentro de Fá. E Fá não é um depósito de... Eu já falei isso aqui. Não é um depósito de grimórios, de feitiços. Não tem fórmulas supernaturais para você ser feliz ou você resolver seus problemas. O que Fá tem lá nesse seu contexto é o seguinte: basta você viver, basta você buscar a felicidade, buscar mesmo, basta você ter esperança e basta, acima de tudo, você ter fé que você não está sozinho e que você tem Deus e Deus através do orixá para lhe suportar. Porque essa última parte é o grande contexto de Fá, por ser um oráculo, ou seja, ele está aqui para fazer essa ligação. Então, ele, a principal, se a gente for dizer, qual é a principal mensagem de Fá que eu tenho para dar a uma pessoa? É essa última, né? Aquelas anteriores são muito legais, mas essa última, a principal mensagem que se materializa em Fá Babalaô é: Deus existe, você não está sozinho, o oráculo que Deus colocou existe para você ser orientado e para você saber que Deus está lhe suportando e atuando na sua vida através de pequenos e grandes milagres. Esta é a mensagem que Fá tem para você trazer, tá? Lembrando a todo mundo que religião, que é o que Fá lida, né? E Fá, para todo que eu não vou falar uma definição, as pessoas, como eu já falei, tem gente que não gosta de falar que Fá é religião. Essas pessoas têm outras agendas. E Fá é a religião, na realidade é a teologia dessa religião. E Fá tem toda uma teologia dentro dele. Então, e religião é apenas a palavra de Deus para nós, não é nada mais que além disso, né? Então, se você não gosta de uma religião, é porque você não gosta de Deus. Porque eu já falei isso aqui, né? Se você gosta de um Deus que não diga como você deve proceder, que não diga como você deve ser, que te recrimine de você fazer coisa errada, você não gosta de Deus, você está imaginando um outro Deus. O Deus de verdade é esse que nos dá um código de conduta, como devemos proceder e que nos corrige e eventualmente nos pune de nossos atos ruins que a gente faz aqui na nossa vida. Então, existe um Deus de equilíbrio, de mais e menos, e Deus colocou intencionalmente, também está em Fá. Estou traduzindo para vocês o que eu encontrei em Fá. Deus tanto lhe traz as bênçãos, como também traz dificuldades e problemas para as pessoas que não merecem essas bênçãos, tá?
né? Nós estamos vivendo, né? Existem o bem e o mal, as bênçãos e as dificuldades, e no meio está, né, nesse livre-equilíbrio, o nosso livre-arbítrio que nos permite fazer qualquer uma dessas duas coisas, ok? Bom, agora falando dessas complexidades que eu queria falar aqui, né, tem gente que entende que esse mundo é um mundo de sofrimento. Eu estou indo logo nos pontos que me interessam falar nesse vídeo. As pessoas acham que a vida é um mundo de sofrimento. Tem muita gente, né? Essas pessoas, inclusive algumas, se apresentam como religiosas, como traduzindo uma religião, falando em nome de Deus, afirmando que nós nascemos para o martírio e que o nosso objetivo é sofrer, 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 para depois nunca mais nascer, isso a gente só vai ser feliz quando não nasce. Essa é a visão de religiões, de pessoas que transmitem isso. Aqui no Brasil tem cultos aí, eu não sei se o pessoal chama de religião, mas fala isso. Os budistas são baseados nisso, né? Mas essa visão de mundo de sofrimento não é a visão que eu encontro de fato. Estou falando para vocês, olha só, ninguém sabe qual a religião está certa, né? Ninguém sabe, mas o que eu posso falar assim, olha só, e não fala isso, tá certo, né? O meu comentário é que essas pessoas, elas olham para o mundo, né, e vê o seguinte, ela vê um copo d'água e o copo d'água está sempre meio vazio, né? Vocês sabem essa metáfora, né? A pessoa tem um copo d'água com metade de água, tem gente que olha para o copo d'água e diz, ele está meio cheio, outros estão falando que está meio vazio, né? Então, as pessoas que estão meio vazios são essas, que acham que, olha, tá certo, né? As coisas são todas ruins, o mundo é um mundo de sofrimento, nós viemos aqui para espiar, tá certo, né? E não é verdade. O que essas pessoas não conseguem entender é que a vida, como o Ifá fala, é uma jornada temporária, é uma aventura da nossa alma nesse mundo aqui. E essa aventura é coroada por nós, por tudo, por todas as bênçãos, sensações, emoções, amor, gentileza. A gente tem uma chance de viver aquilo tudo na nossa plenitude, ou desperdiçar se a gente quiser, porque tudo que a nossa existência é coroada pelo livre-arbítrio, e nós podemos fazer, ser, nos transformar, realizar aquilo que nós quisermos nessa vida. Não, neste momento que estamos vivendo aqui, não estamos submetidos a nada, apenas a nós mesmos, para o bem, para o mal, para o que a gente quiser fazer. Isso é a essência do livre-arbítrio. As pessoas dizem, por que existe o mal no mundo? Por que tem pessoas mal? Porque tem o livre-arbítrio. Nós aqui nascemos com independência, nós podemos fazer, transformar no que quisermos. Claro que o Ifá fala também no final, existe um ciclo, né, que começa e termina, eu vou falar sobre o segredo da vida de Ifá lá, mas você vai se encontrar com as suas decisões, o seu arbítrio, essas suas decisões, você vai se encontrar com ela novamente e vai sofrer as consequências de tudo aquilo que você provocou de bom e de ruim, tá? Olha, eu sempre gosto de falar com alguns eventos laterais, como eu expliquei para vocês que a religião pode ser uma coisa que não é humana, né, que é divina, porque ela apareceu no mundo em tudo quanto é lugar. Eu também vou dar, né, reforçando o que eu estou falando aqui, que a vida é uma coisa muito boa, que o mundo é uma coisa muito boa, que a gente está vivendo a plenitude da nossa relação com Deus. É o seguinte, se o mundo malvadão fosse ruim, se aqui fosse um lugar ruim de expiação, não haveriam anjos caídos, né? Não tem essa história dos anjos que caem, os anjos que decidem largar a divindade dele e cair para viver entre a gente? Então, assim, não haveria. Por que esses anjos fazem isso? Porque eles estão adotando alguma coisa. Eles olharam para cá e falaram, caraca, esse negócio é muito melhor. Ali eles vão ter livre-arbítrio. Segundo o especialista em anjos, anjos não têm livre-arbítrio, eles só podem fazer o que Deus manda, ele tem lá, não tem ordem, eles são obrigados a seguir. E aqui a gente faz qualquer coisa, do bem, do mal, sujeira, limpeza, né? Tudo que ele pode fazer. Então, se isso aqui não fosse um lugar, se fosse um lugar ruim, né? Cara, não teria ninguém caindo para viver aqui, tá certo? Estariam lá no paraíso perfeito. E não é tão verdade. Então, assim, aqui a gente tem que ter o seguinte, se o mundo, se a nossa vida é uma criação de Deus, ela tem que ter uma perfeição, tem que ser uma coisa boa, senão a gente não ia querer nascer e muito menos querer ter essas coisas, esses anjos caindo aí, tá certo? Eu só estou dando um exemplo natural. Eu acho que seria uma presunção, seria um contrassenso você querer acreditar em Deus, achar que Deus é bondade e achar que você está aqui passando uma vida de expiação. Um outro exemplo colateral, gente, não pode casar, você não pode ter respeito e amor, achar que Deus tem amor a você, se você está aqui sofrendo, se ferrando. Não é isso que acontece, tá certo, né? Então, o que eu quero dizer, no final das contas, que eu encontrei em fato passando para vocês, é isso, é que você não busque problemas e defeitos na sua vida. As coisas dão certo e dão errado, baseada na sua aptidão, na sua vontade, em coisas que você planejou, em objetivos, no seu preparo ou despreparo para fazer essa vida. É baseado nisso, assim, não busque defeitos para a vida de vocês.
né? Não busque o caminho da dificuldade. Acredite de verdade que Deus o suporta e que você não está aqui sozinho nesse mundo, só confiando em outras pessoas que estão em volta. De forma bem prática, né? Agora falando coisas mais práticas, menos assim, né? Mais subjetivas. Não faça essa sua jornada de vida, se mirando ou confiando em pessoas que oferecem para você explicações mirabolantes, complexas para a sua vida e para os problemas que você tem. É isso que eu encontro em Faia contra a simplicidade dos conselhos e dos problemas, tá? O caminho para a felicidade é o caminho de entender Deus, o divino e o supernatural. E isso tudo é muito simples. É o seguinte, sabe como é que você entende essas coisas? Basta viver, as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Não se embebede, né? Não se envadeça com fantasias esotéricas, mirabolantes, explicações complexas, tá? Que vão deixar você confuso, sem entender o que significa e que vão instigar você a buscar segredos ocultos em coisas e que na verdade aqueles segredos não existem. Isso aqui é apenas uma divagação. Você está, em vez de você se focar naquilo que você tem que realizar, nos problemas que você tem que resolver, você fica caindo, tentando buscar atalhos. Por que eu estou falando isso, né? E Fá diz, não busque atalhos, não existem atalhos. A nossa vida é a superação da dificuldade, a nossa própria superação. E o que é importante, que eu já falei, não é o objetivo que você atinge, sim como que você atinge aqueles objetivos, né? É aquela coisa da filosofia oriental Zen, né? O importante não é a flecha aqui, né? Que chega lá, mas é o caminho, né? O caminho que é importante para chegar lá, o objetivo é relativo, tá? Reforçando o que eu disse, que é o que eu encontrei em Fá. Viver é simples. Viva, tenha fé e tenha esperança. Porque não existe uma pessoa que seja religioso, que crê em Deus, que procure um oráculo e que não tenha essas coisas, né? Não tenha fé e não tenha esperança, tá? Agora, mais uma vez, sendo mais objetivo e mais prático do que eu estou falando aqui, né? Se você encontra esse meio religioso, alguém que fala, por exemplo, vou dar exemplos de que você deve evitar essas complexidades mirabolantes. Agora, estou dando exemplos aqui, né? Se alguém fala para você que o seu orixá o prejudica, ou que ele é complicado, ou que você tem 2 orixás difíceis desculpa, vou passar isso aqui. Se você tem 2 orixás difíceis para lidar, olha só, esqueça, isso é uma completa bobagem. Essa pessoa está tentando enganar você, está tentando trazer para você explicações e problemas que não existem. Deus não colocaria um orixá para você, ou não te daria um orixá e um juntó para você, não te daria um conjunto, você não estaria recebendo de Deus se fosse alguma coisa para prejudicá-lo. Então, assim, não acredite neste tipo de explicação. Essas explicações não adicionam nada para você. Pelo contrário, só trazem confusão para sua cabeça, para sua vida. Não acredite nas pessoas que dizem que o seu ori é complexo, ou que ele é dividido, que você veio com 2, 3, 4, 5 oris, né? Que você precisa, ou não acredite que você vai no Ifá, que vai a uma consulta a Deus e você recebe um Odu, a pessoa diz, não, mas esse Odu é terrível, agora esse Odu vai prejudicar a sua vida. Esta pessoa ou está mentindo, ou ela não tem a menor ideia do que está falando, sobre nada dessas coisas. Não existe essa abordagem de orixá que o prejudica, Deus que colocou orixá para lhe atrapalhar, orixás que atrapalham na sua vida, odus que vêm para lhe maltratar. Esqueça isso. Tudo isso que as pessoas falam é só para te assustar, para vender facilidades nesses medos artificiais que ela está falando lá. Se aquela pessoa acredita mesmo no que está falando, na realidade o que existe naquela pessoa é a falta de compreensão real do mundo. Ela não compreendeu e ela mesma está se enganando ou enganando você. A primeira está se enganando, tá? Nada disso é verdade. O que eu posso falar para vocês, o que eu aprendi em Fá, assim, orixá, egum, oráculo, odu e até mesmo adé, tudo isso é criação de Deus, tudo isso tem um motivo, tem uma razão de estar junto e estar influenciando a sua vida. E Deus, e essas coisas todas que Deus cria, os orixás são manifestação terrana, os eguns que são seus ancestros, tudo isso sempre é a nosso favor. Se você não entendeu isso, ou alguém está passando alguma coisa diferente disso, são aquelas duas coisas. Você não entendeu, assim, você está buscando coisas complexas demais,
E aquela pessoa que está passando não entendeu, porque também ela buscou complexidade e ela está buscando complexidade, mais complexidade para coisas que ela não conseguiu ainda compreender como funciona de verdade. A teologia, o supernatural, o esoterismo, as ciências ocultas, né, permitem, na verdade, uma vasta e criativa interpretação, tá certo? Elas são uma fonte de mistério, elas são assim, um manancial para as pessoas inventarem um monte de coisa, né, sem que você possa na maior parte das vezes, ter um juízo se você pode desacreditar ou desconfiar, porque às vezes as pessoas estão falando de coisas que você não tem a menor ideia, a falar nomes que não existem. Dou exemplo disso, aqueles pastores, né? Agora falando da religião dos outros, né, já está falando tanto da nossa aqui, você pega aqueles pastores, você tem lá o Novo Testamento tão simples, né, para você poder entender aquelas mensagens de amor, de não sei o quê. Aí a pessoa, preciso complicar a vida dessas pessoas, o que ela vai? Aí pega aqueles pastores, não os católicos, os protestantes, eles vão lá naqueles livros antigos do Velho Testamento, que é a história dos judeus, aquelas coisas antigas, com exemplos, péssimos exemplos, né, de históricos, péssimos, alguns péssimos, alguns bons, mas eles buscam naquilo tudo que aquela coisa, todo um monte de nome, coisas que aconteceram, aí vai lá no Levítico, não sei o que, busca coisa. O que eles estão buscando? Aqui estava muito simples. O que eles precisam buscar? Complicação, complexidade. Eles precisam realmente, para você ficar, caraca, essa pessoa sabe um monte de coisa que eu não sei realmente, mas aquelas coisas que ela sabe não tem menor utilidade para você. Olha, a realidade é assim, quando as pessoas têm um pouquinho de conhecimento e junto com isso, falta-lhes caráter, eles conseguem desenvolver uma enorme e inebriante capacidade de instigar as pessoas com mentiras ocultas e oferecer especificações fáceis para os seus problemas simples, tá certo? Eles conseguem, essas pessoas têm muita habilidade para fazer isso, tá? Inclusive, certamente, né, não tem dúvida nenhuma, ai caraca, estou escoçando aqui, muita gente tem interesse em falar por conta disso. Muitas pessoas falam, gente, vamos buscar aqui esse grande segredo, tem um segredo oculto que vai facilitar a minha vida. Já falei para vocês, não procure atalhos em Fá. Não vai ter atalhos. Não tem, ao contrário. E Fá vai mandar você encarar seus problemas e resolver eles um por um, tá certo? Isso aqui vai o negócio. Então, assim, é por isso que eu falo, é muito mais simples do que tá. O que eu posso dizer para vocês de boas palavras, depois desse monte de coisa negativa, é o seguinte, olha só, a felicidade, a sua felicidade está em seu coração, está dentro de você e não fora dele. Não busque a felicidade nas pessoas. Vou te falar outra coisa importante, né? Isso não vai ser nesse vídeo, tem uma coisa que eu vou falar importante sobre as pessoas em volta. Tem um vídeo que fala só sobre isso. Mas a felicidade está dentro de você e não está fora de você. O segredo da vida é você ser gentil, generoso e útil com as pessoas que lhe cercam. Busque os seus objetivos, não gaste tempo criando problemas ou inimigos. Antes de criar um problema para você, tá certo? Avalie o tempo que vai gastar para resolver este problema. Antes de criar um inimigo, avalie o esforço que você vai gastar para lidar com ele. Deixe de lado o seu orgulho, deixe de lado a sua vaidade. Essas coisas só servem para afastar você do seu melhor caminho, da sua melhor versão, tá certo? É muito mais útil você focar no que quer atingir, você quer realizar, e não desperdiçar tempo com tudo aquilo que desvia. Não tem que falar errado, aquela pessoa tá, eu tenho que corrigir aquilo ali, aí isso aqui eu tô vendo. Olha só, foque naquilo que você precisa construir, em ser uma pessoa agradável com todo mundo, as pessoas quererem o seu melhor bem, tá? Olha, eu já falei isso algumas vezes, mas vou falar de novo que é importante. A fé é uma sementinha de mostarda que tem dentro de você. Sabe o que é fé? Alguém já viu uma semente de mostarda? Uma coisinha assim de 1 milímetro, uma coisa minúscula, que quando ela floresce, sai aquela árvore gigantesca, né? Quando você olha o tamanho de uma semente de mostarda, o tamanho da árvore de mostarda, você vê que a coisa é desproporcional. Então é a mesma coisa. A fé é uma sementinha de mostarda que está dentro de você. Você tem que fazer essa semente de mostarda florescer, essa fé florescer em você, para você adquirir essa confiança, essa certeza que você está tentando fazer o seu melhor, que Deus vai suportar isso para que você não tenha medo e o medo não atraia os Adiogum, né, as energias ruins e negativas para você. E eu quero encerrar com uma frase final que eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir mais uma vez, porque agora, depois de ter falado isso tudo, pode ter contexto. Não busque atalho,
Não busque essas complexidades. Se afaste dessas pessoas que demonstram muito conhecimento de coisas de religião, de esoterismo, de mistérios, disso, daquilo, informações. Não se aproxime de pessoas que passam medo para você, que lhe tragam insegurança. Se aproxime de pessoas que lhe deem segurança, que lhe deem conforto, que lhe deem motivação. Não busque, não fique próximo de pessoas que estão ali para lhe assustar. O medo só vai atrapalhar a sua vida. Vou dizer mais, o medo é pior do que o medo de alguma coisa. Ainda vou contar uma história sobre essa afirmação. Já que essa história é um pouco pesada, mas não vai ser hoje não. O medo de alguma coisa é mais forte, mais poderoso do que aquela própria coisa que você está temendo. De fato, tem uma história que explica isso em detalhes, né? Tudo que eu estou falando aqui está em fato, eu não estou inventando, não é minha opinião, tá? Então, assim, faça isso, se afaste dessa complexidade, não acredite nisso, pensa bem, acredite em Deus, Deus quer o seu bem, você está aqui para realizar alguma coisa, o que você tem que fazer assim, é se encontrar no que você tem que fazer, realizar e buscar sempre o seu melhor. Você pode não tá tendo esse sucesso porque você está se desviando, se preocupando com coisas que você não devia fazer. Bom, enfim, o principal é não dê ouvido para essas pessoas que querem transformar a religião, essa informação, esoterismo, ciências ocultas, esse negócio todo, como se estivesse trazendo a abertura, a solução, a informação, o grande segredo que está ali, achando que ao você descobrir esse segredo, a sua vida vai melhorar. Isso não é verdade, não melhora nada, porque a vida é apenas a vida, tá certo? É isso que está em fato. Os conselhos de fato são muito simples. Mas era isso, espero que tenham entendido a mensagem. Vamos para os próximos.